Mas esse é um tema assim que a gente ouve muito o mundo falar, né? Tudo hoje você vê que você precisa mudar o seu pensamento, você precisa mudar a sua maneira de pensar. Existem textos que, se você olhar, parece que é o que a gente está falando exatamente igual aqui na igreja, né? Só tem uma diferença, que é a total diferença. É que não fala de Cristo. É que não fala do que é a chavinha que conecta Deus ao homem. Não há outra chavinha. Não há outra ponte. Não há outra situação. Não há. Você pode viver tudo e maravilhosamente bem, né? Seguindo uns princípios, conseguindo mudar, mas a realidade que nós cantamos, e eu espero que quando a gente cante de novo essa música hoje, você cante em outra perspectiva. Essa é a minha realidade. A realidade não muda. A realidade continua a mesma. Pode até mudar os princípios, pode até no natural observar alguma mudança e assim, porque, né, são as autoajudas. Mas na verdade a realidade não muda. Mas nós fomos chamados a viver outra realidade. E é disso que eu queria tratar com você hoje. Hoje, a Bíblia diz assim, ó, que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. A realidade natural das coisas é o reino das trevas. Quando nós somos ligados a Cristo, em Cristo, a Deus novamente, nós somos transportados para uma outra realidade, que é o reino da luz. Mas vamos trazer isso para a prática. Vamos começar como o Datena começa. Vamos supor que alguém sofra um acidente e perca um braço. Essa semana Deus falou comigo dessa forma. Eu vi várias pessoas sem braço, eu vi mesmo. E aquilo foi me chamando a atenção, né? Mas vamos supor que alguém perca o braço. De repente sofre um acidente. Qual é a realidade natural dessa pessoa? Ela perdeu um braço. A realidade natural, limitações. Qual é a realidade natural dela? Ela vai ter dificuldade para se alimentar, para fazer alguma coisa. Mas eu queria ler com vocês a palavra de Colossenses no capítulo 2, do 13 ao 17. Você pode abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, dos versículos 13 ao 17. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu, pregando na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permita que ninguém julgue vocês pelo que vocês comem ou pelo que vocês bebem, com relação a alguma festividade religiosa ou celebração de luas novas ou do dia de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. E aqui a versão fala, mais a realidade, mais o corpo é de Cristo. E as versões falam, mas a realidade está em Cristo. Ou a realidade é Cristo em algumas versões. E é interessante que aqui fala assim, né? Que ele foi lá na cruz, ele despojou principados, ele venceu tudo lá. Ele removeu tudo o que era de peso sobre a minha vida. E fala, ninguém julgue vocês pelo que vocês fazem. Ninguém julgue se falta um braço, ninguém julgue o que falta na sua vida. Porque tudo é sombra do que há de vir. Na verdade, aqui o texto está falando do Velho Testamento. Fala que tudo é sombra do que há de vir. Mas a nossa realidade
é Cristo, mas a nossa realidade está em Cristo. Voltando para a pessoa sem braço, eu queria perguntar para você hoje. A realidade no natural dela e no temporal é que ela não tem braço. Mas o braço é uma limitação para ela ser filha de Deus? Não. O braço é uma limitação para ela ser amada? Não. Às vezes, na cabeça dela é, mas não é. O braço é uma limitação para ela ter uma família ou comer? Não é. É uma limitação para ela alcançar o propósito de Deus? Não é. O braço é uma limitação fácil de enxergar. Eu estou te dando um exemplo fácil. É uma limitação fácil de se enxergar no natural. E eu te pergunto, qual é a sua realidade fácil de se enxergar no natural hoje? Qual é o braço que te falta? Às vezes tem gente que eu conheço, tem um filho nas drogas, sempre teve, desde que eu conheço, desde que se converteu, o filho está nas drogas. Essa é a realidade. E eu vou perguntar, isso é a limitação da vida dela? Para ela cumprir o propósito dela em Cristo? Não é. Às vezes, tem mulheres que chegam com um casamento, homens também, um casamento destruído. Nem isso é limitação para que viva a realidade que é Cristo. Para ser filho de Deus. E eu ainda vou trazer algo mais para a prática. Mais para a prática, algo que eu vivo, que é fácil de ver, é fácil de enxergar. Eu queria impartir isso com você hoje. Essa é a realidade de Cristo que nós vivemos. Para quem não sabe, o meu pai, ele é transplantado pulmonar há 8 anos. Um monte de gente que fez transplante na mesma época que ele já morreu. Até quem fez de 2, porque ele fez de um só. E ele falava, mas se fizesse 2 era melhor. Às vezes quem fez de 2 já morreu e está lá vivo. Hoje ele usa oxigênio. E ele está na equipe do paliativo no SUS, no HC em São Paulo, né? Ele toma morfina de 4 em 4 horas. Eu não estou falando isso para tocar sua alma, não. Eu estou falando qual é a realidade aos meus olhos. Amém? E a doença dele é progressiva. Então, assim, essa é a realidade fácil de se enxergar. Essa é a realidade fácil de se enxergar. Cada dia a gente pergunta. Eu chego lá, sem ele ver, e pergunto para minha mãe. E aí, como é que tá? Como é que foi essa noite? Como é que hoje ele fez? O que ele não fez? Aí, de repente, dá umas coisas que assusta. Do tipo, hoje cheguei um dia, ela falou assim, não está conseguindo comer, porque aí vai faltando energia, né? Não está conseguindo comer. Aí eu falei, essa não é a nossa realidade. Aí eu fui lá, fiz um almoço daqueles assim, fiz um creminho de milho, fiz um bifinho bem temperado e falei para minha mãe, o problema é a sua comida. Tô brincando, não falei isso. Não falei isso. Aí, e vi ele comer, e falei, essa é a minha realidade. Eu vou te contar outra coisa que vai fazer você entender a realidade. Eu cresci num lar onde eu via os meus pais brigarem, onde o álcool era presente, onde várias vezes aconteceu, e eu não queria que, nem é uma desonra, mas várias vezes eu e meus irmãos no quarto, a gente chorava e ouvia meu pai brigando com a minha mãe, e eles bebendo, e amigos. Essa era a realidade da minha casa. Sabe qual é a realidade da casa da minha mãe hoje? Eu vou contar para vocês, eu não estou mentindo. A gente chora quase todo dia quando a gente conversa. Eu com o meu pai. O meu pai, ele é manso. O meu pai, ele conversa comigo de um jeito que ele nunca conversou. Ele tem muito mais facilidade de me abraçar e falar que me ama. A realidade é que a casa da minha mãe hoje ela é uma fortaleza. Eu falei para a Mariana, que é minha filha, falei assim, vamos viajar em julho? Ela falou assim, não gosto muito de turismo, eu quero ficar na casa da vovó e do vovô. Eles estão lá, ela está lá hoje. E no final de semana eles já correm para lá. Pensa uma casa onde tem conforto, é lá. Pensa uma casa onde reina a alegria, é essa casa. Pensa uma casa que meus irmãos vêm e a gente está o tempo todo feliz, uma casa de alegria, é lá. E o meu pai tem um caninho que ele fica ligado no negócio que gera o oxigênio e vai para lá e vem para cá. Pensa que eu não tenho um A para falar dessa realidade. Eu não tenho um A. Eu não tenho o que falar assim, seria melhor ser. O que eu vivo é plenitude de Cristo dentro de uma fortaleza que se chama família hoje.
duro de falar, mas era o que deveria sempre ter sido. E a minha mãe senta comigo e fala assim, sabe a minha mãe? Ela sempre, vou falar porque ela deixa eu falar, tá bom? Porque ela falou comigo esses dias, foi ela que falou. Ela chegava em casa, ela via bagunça, aí ela reclamava disso, reclamava daquilo, porque seu pai, porque seu pai, porque seu pai, porque seu pai, porque seu pai sempre. Hoje, se você olhar pelos olhos natural, ela é escrava do meu pai. Eu vou usar uma palavra dura para você entender a realidade. Na realidade natural e temporária, ela não pode sair de lá. Pensa em alguém que não murmura, que não deixa eu lavar uma louça quando eu chego lá. Pensa em alguém que tem um vigor que eu nunca vi. Pensa em alguém que manifesta a Cristo em palavras. Não vejo minha mãe murmurar mais. Se isso não é plenitude de vida, eu não sei o que é. Pensa numa casa de alegria e de justiça. Então eu vou dizer para você, a realidade temporal e passageira é que há uma doença progressiva. A realidade em Cristo é que nós vivemos plenitude de vida e vida em abundância. Você entende a diferença? Só que tem gente que olha o tempo todo para as coisas naturais. Olha o tempo todo, só queria completar com uma coisa. Você sabe outra coisa que há naquela casa? A despeito de tudo que a gente vê no físico acontecendo, a esperança. Sabe por quê? Porque crer não é pecado. Eu falei para o meu pai esses dias. Falei, pai, tudo bem se eu morrer crendo que você vai ser curado? Tudo bem se você fizer isso também e viver? Aí ele falou, tudo bem. Não é pecado a gente crer até o fim. Pecado é não crer. Porque quem é que limita o poder de Deus? Ontem a Zé leu um versículo que foi o que eu tinha lido em primeiro lugar de Isaías, que fala, quem conheceu a mente do Senhor? Ou Isaías 40, quem instruiu ele em tudo que ele tinha que criar? Quem instruiu ele naquilo tudo que ele fez? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem é que colocou limites? Por acaso há limite para o poder dele? Não. Voltando à situação do braço, o dia que quiser, Deus, de uma hora para outra, faz o braço crescer. Mas nós vivemos para que a realidade natural seja mudada? Não. Eu já vivo uma realidade perfeita que é Cristo. Você já vive uma realidade perfeita que é Cristo. Quem é feliz com o que tem. Eu falo isso para os meus filhos toda vez. Quem é feliz com o que tem. Eu vivo na realidade que é Cristo. Você pode viver nessa realidade que é Cristo. Você entende isso? Qual é a sua realidade em Cristo para todas as situações? Eu queria te convidar a crer nisso, a pensar nisso. E eu creio, eu falo, a gente ora, e eu falo, pai, os meus filhos não gostam de que eu fale, meus filhos não gostam de que eu fale, por exemplo, que a doença é progressiva, ou se eu estiver falando com alguém, não gostam de ouvir isso. Porque eles falam, mamãe, eu quero crer na cura. Eu falei, filho, crê na cura, e mais do que isso, abre a sua boca e decreta ela. Sabe por quê? Porque de um jeito ou de outro ela chega. Se o meu pai morrer, ele está na eternidade com Cristo curado. Agora, eu não vou ser quem vai limitar o poder de Deus e falar, ele não vai curar hoje. Mas também não vou ser quem é um filho mimado, que depende de uma circunstância natural e que fale assim, se o Senhor não mudar, minha vida não vai ser boa. Porque ela já é em Cristo, essa é a minha realidade. Amém? Qual é o seu braço? Qual é aquilo que você tem se enganado, tem mentido para você mesmo? Qual é aquilo que tem feito você? O que é aquilo que tem feito você ficar no reino das trevas, ao invés de se mover no reino da maravilhosa luz, para o qual nós fomos transportados em Cristo? Qual é a limitação? Ela é uma mentira na sua vida. Ela é uma farsa. A sua realidade é Cristo. A sua realidade é de plenitude de vida. A sua realidade é de abundância. Abra comigo em Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, do 20 ao 23.
Ainda vou usar essa questão do meu pai aí, que é fácil de enxergar, amém? 1 Coríntios, do capítulo 3, do versículo 20 ao 23, fala assim, ó. Eu vou ler aqui primeiro, tá bom? Eu vou ler aqui porque a minha versão ela tá bem diferente, que ela é... E depois eu vou ler a minha versão para você entender. O Senhor conhece as cogitações do sábio, que são vãs. E mais, o Senhor conhece os pensamentos. Pode mudar. Pode mudar o 21. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são elucubrações vãs. 21. Portanto, nenhuma pessoa deve se orgulhar dos homens, porque tudo vos pertence. Essa aí é a minha versão. Pode mudar. Seja Paulo, seja apóstolo, seja Pedro, seja o mundo todo, a vida, a morte, assim como o presente ou o futuro, tudo o que existe é vosso. E a melhor parte, vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Eu queria que você prestasse atenção. Eu vou ler a minha versão aqui, que é parecida com essa. Fala, e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, e como são os seus esforços são vãos. Por isso que ninguém se orgulhe em seguir um determinado líder, porque Deus já vos deu tudo o que você precisa. Vocês têm Paulo, apóstolo, Pedro, para vos ajudarem. Eu poderia dizer assim, vocês têm os 5 ministérios para ajudar. Deus deu o mundo inteiro para vocês usarem. Vocês estão acima da vida e da própria morte. Ele deu-vos o presente e o futuro. Tudo é vosso. E vocês pertencem a Cristo. E Cristo pertence a Deus. Eu vou falar uma coisa. Deixa eu falar desse jeito, porque é o que está escrito. Toda a sabedoria humana, toda a sabedoria dos médicos, tudo que eles falam. Em setembro do ano passado já falaram que meu pai não ia sair do hospital, que ele ia morrer. Daí eu larguei tudo aqui, liguei e falei, pai, alguém tem que ir aí para você e falar que você não vai morrer ainda. Um dia vai, mas não agora. E a sabedoria humana, ela é vã. Se eu me deter nisso, ela é vã. Eu não vivo por essa realidade. E sabe, é lindo os 5 ministérios, como eles equipam os santos, e a gente vai ler isso. É maravilhoso, mas eu vou dizer uma coisa, se você não mudar seu pensamento, não deixar ser transportado da realidade natural e temporária para a realidade que é Cristo, não vai adiantar nada os 5 ministérios para te equipar na obra, para te deixar mais parecido com Cristo, porque você nunca vai ser parecido com Cristo. Foca na realidade que é Cristo, e não nas circunstâncias. Foca naquilo que Ele conquistou na cruz, e não nas circunstâncias. Foca na vida eterna, no propósito eterno, e não nas circunstâncias. Foca nas promessas de vida, e não nas circunstâncias. E aqui fala assim, ó, vocês têm tudo. Os 5 ministérios estão aí, sabe para quê? Para você, para equipar a sua vida. É para isso que eles estão aí. Sabe o que mais? O mundo inteiro está aí para ser usado. Nós não temos regras para não usar. Eu não gosto desse termo de usar o mundo, porque dá a impressão de que a gente vai governar homens. E é totalmente diferente. Nós usamos o mundo a favor dos homens. Amém? Nós usamos os recursos a favor dos homens. Por isso está tudo disponível para nós. Porque nós estamos em Cristo e Cristo em Deus. Nós entendemos o propósito dele. O mundo inteiro está disponível. Cadê o seu limite? Cadê o seu limite para o seu negócio? Cadê o seu limite? Tudo está disponível. A palavra não está dizendo que o mundo é vosso? O mundo é vosso. O mundo é seu. Sabe o que mais está dizendo? Está dizendo assim, a morte e a vida está nas suas mãos. Sabe uma coisa bem legal de entender? Não vou pular etapa, senão eu vou perder. Eu queria só que você prestasse atenção. Eu não estou falando de viver obstinado, eu estou falando de uma realidade. Eu não estou falando de viver em fingimento ou uma mentira. Sabe, gente, que vive no mundo da lua? Eu não estou te chamando para viver no mundo da lua. Como eu estou te chamando porque eu sei qual é a realidade natural. Mas não é essa a realidade que eu vivo. Amém? Eu não estou falando que eu olho para as circunstâncias e não deixo elas me confrontarem. Né? Ah, tem gente que é assim, tipo assim, ó, você está pisando errado, você está fazendo errado,
a uma circunstância te confronta e você fala, aleluia, aleluia. Eu tenho um menininho que era assim, né? Um conhecido meu. Ele brigava, quando ele causava alguma coisa na igreja, a mãe falava assim, em casa você vai ser disciplinado. Aí quando chegava em casa, a mãe falava assim, Lucas, vem aqui. Ele, aleluia, aleluia. Tem gente que vive assim, no mundo da lua. Uma coisa é a realidade em que nós vivemos, natural, que às vezes nos confronta para crescer. Deus usa todas as coisas. Outra coisa é a realidade que eu vivo. Amém? Deus usa todas as coisas no natural são usadas a nosso favor. Amém? Então nós não vivemos como obstinados. Mas tudo está bem de verdade. Eu vou te contar porque tudo está bem de verdade na sua vida. Porque se você errou no passado, Ele aniquilou todo o seu passado e pôs no mar do esquecimento. Se você errou ainda hoje, ainda assim tem perdão para você. E se você errar no futuro, ainda tem perdão para você. Ele pagou os pecados na cruz por antecipação. Se você errar, você tem um advogado junto com Deus. Se falta maturidade para a sua vida, nós estamos como corpo de Cristo crescendo. Pare de procurar sinais. Tem gente que procura sinal o tempo todo. Sinal das coisas. Se Deus está falando comigo, eu tenho que ter um sinal. Se eu estou crescendo, eu tenho que ter um sinal. Para de procurar o sinal. A maior prova que se você está crescendo ou não se chama fruto do Espírito Santo. Alegria, paz, longanimidade. Esse é o sinal da presença do Espírito nas nossas vidas. Não sinal externo. Tem gente que busca o tempo todo um sinal externo. Ai, mas a minha família não está mudando. Mas isso não está mudando. Eu não preciso ver nada no natural. É de dentro para fora. Eu preciso testificar. É o que eu testifico na vida do meu pai hoje. Uma mansidão que eu nunca vi. Amém? Procura fruto na sua vida, primeiramente. Amém? E não sinais. Para de procurar sinais. Deus não está falando comigo. Deus não está falando comigo. Deus está longe. Mentira, mentira. Ele fala o tempo todo. E Ele habita em você. Não tem jeito dele ficar longe. A realidade é essa. A mentira é a que a gente quer criar na nossa mente. Minha realidade é que, gente, eu estou meio afastada de Deus, porque eu tenho feito pouco isso, eu tenho feito pouco aquilo. Essa não é a sua realidade. A realidade é que Cristo habita em você, Ele nunca vai estar longe. Se você aceitou a Cristo, se você vive nele, Ele nunca vai estar longe de você. Eu falava para os jovens assim, a gente vem aqui em cima falar... Eu tenho 20 anos de convertido. Pensa quanta revelação e quanta coisa boa Deus já não fez na minha vida, não é verdade? Vocês vão achar uma história linda de revelação. Mas quanta história feia não tem no meio? Não é verdade? Quem não tem? Que atire a primeira pedra. Quantas presepadas não tem no meio da minha história? Eu contava para os jovens que a maneira como eu me converti foi muito engraçado. Porque eu aceitei Jesus um mês seguido, 30 vezes. Meu primo ligava todo dia para eu aceitar Jesus, eu morava lá. E quando eu cheguei, não acho que eu fui para um retiro de carnaval, onde a ficha caiu, lá no sítio do Lelé. E não acho que eu fui, porque eu quis, porque Deus tinha falado comigo. Era um carnaval e meu pai falou, eu já tinha liberdade, eu já morava fora. Mas meu pai se posicionou e falou, dessa vez não, dessa vez você vai para o retiro. E eu não quis bater de frente, eu fui. Ao invés de ir para o carnaval, eu fui para o retiro. Nossa, que espiritual. Cheguei lá, não sei se eu entendi alguma coisa, eu sei que eu chorei o tempo todo. Talvez porque eu quisesse estar no carnaval. Daí, tinha uma menina que eu olhava, e eu olhava assim, e ela só falava besteira, e era espivitada, e não sei o que, e vinha para cá, e vinha para lá. E aí falaram assim, junte com o seu irmão e um ore pelo outro. Adivinha quem veio orar comigo? E eu pensei naquela hora, na minha espiritualidade, que eu já não tinha mesmo. Não acredito que essa menina vai orar comigo. O que ela vai trazer da parte de Deus para a minha vida? E como meu pai tinha parado de beber, eu estava procurando... Olha que linda a história. Eu achei que crente era tudo igual. Então, se ele tinha se convertido, tinha mudado alguma coisa, eu fui procurar estudar a Bíblia. Eu comecei a ir nos testemunhos de Jeová. Porque eu achava que era tudo a mesma coisa, de verdade.
não tinha a mínima noção. Eu achava que era tudo igual. Então eu ia nos testemunhos de Jeová. E eles pregavam que a salvação era pela obra. Então a maioria achava que não era salvo. Era muito legal. Você conversava, falava assim, olha, eu acho que eu não sou salvo, mas você continua firme no caminho. Quem sabe você pode ser salvo. Era desse jeito. A maioria acha que não vai ser salvo, porque erra todo dia. Igual eu e você. Então, quer dizer, eu achava que salvação para mim não existia. Daí eu cheguei lá, essa menina foi orar, e ela começou falando algo que eu não entendi. Daqui a pouco ela só falou assim, mas eu te perdoo, eu te renovo e eu quero a vitória. Falou assim. Para mim, não interessava nem a vitória. Ela falou alguma coisa no começo assim, ó, perdestes muita vida. Aí eu pensei assim, ó, naquele momento da minha conversão, eu achei que Deus estava falando comigo o seguinte, ó, não tem salvação para você, ponto. Não tem, era isso que eu entendi. Para você não tem salvação. Ponto. Mas eu te perdoo e eu quero a vitória da sua vida. E eu falei assim, Senhor, só de o Senhor me perdoar, eu estou muito feliz e que o Senhor caminhe comigo. Amém, é isso que eu quero. Eu me converti de verdade, entendendo tudo errado. No outro dia, quando eu descobri que eu tinha salvação, eu quase não acreditei, né? Falei, nossa, sério? Eu já tenho Cristo, já era tudo que eu queria. Agora você me disse que eu tenho salvação também? Não é uma história bonita, é tudo errado, tudo atropelado, tudo não sei o quê. Mas quando eu vejo hoje o fruto do Espírito Santo, eu vejo o que Deus fez nesses 20 anos, a história pode não ser bonita. Você sabe, eu sou expert em cumprimentar quem não me cumprimenta. Se eu fosse ficar sentida com isso. Esses dias eu estava tomando um açaí com meu filho. E aí passou um menino que morava no condomínio. Ei, João! Aí ele fala, mamãe, não faz isso de novo. Aí ele voltou, ei, João! E ele passou reto de novo. E aí eu falei para o Davi, e eu sempre falo isso. Eu prefiro ser aqueles que não vêm do que ser aqueles que não enxergam ninguém. Então eu sempre falo isso para eles. Quer ver, ó, todo mundo, eu ensino assim, ó, todo mundo que tiver de óculos de sol, você cumprimenta. Pode ser que ele não esteja olhando para você, mas vai que tá. Então você cumprimenta. O máximo que vai acontecer é o que não faz diferença nenhuma na minha vida, perto de toda a humilhação que ele passou na cruz. É simplesmente, ei, tudo bom? Falei sozinho, né? Faz diferença. Nossa vida, ela não é um montante de histórias bonitas. Mas a nossa realidade, ela é perfeita em Cristo. Né? Tem dia que a gente acorda todo atropelado e faz tudo. Mas a nossa realidade é Cristo. No final das contas, a história é maravilhosa. A história é perfeita. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que te envergonhou no passado, mas nada é vergonha para nós. Nada é vergonha para nós. Amém? Nem o que eu passei, nem o que eu vou passar. Sabe, às vezes para pegar o microfone e vir aqui, eu falo, Deus, se tiver que pagar um mico, eu já paguei algumas vezes, mas tudo bem, não tem problema. Não tem problema. A nossa realidade é Ele. Nós não olhamos para as circunstâncias e elas nem são tão bonitas às vezes, se você olhar com os olhos naturais. Mas olhando em Cristo, ela é perfeita. Nós somos filhos, nós somos sarados, nós somos curados. Abra comigo em Hebreus. Só enfatizando, o mundo é seu. O mundo é seu, qual é a limitação? O mundo é seu, a vida é sua. Sabe esse negócio, a vida é minha? A vida é sua mesmo, só que você é de Cristo. Amém? O corpo é meu, ele é seu mesmo, mas você é de Cristo. Mas sou eu quem decido tudo. Eu garanto que é você que decide tudo, mas você é de Cristo. E isso é o perfeito da nossa realidade. Dentro de mim, há 2 leões o tempo todo. Um se chama Cristo, o leão da tribo de Judá. O outro se chama humanidade, a minha carne. Sabe quando vai acabar isso? Nunca. Só depois, isso vai acabar depois que eu morrer, né? Óbvio, não, nunca não. Mas enquanto eu for viva, tem 2 leões. Amém? Eu escolho qual é o pensamento que eu vou seguir. Se é a mente de Cristo ou se é a mente humana. Eu escolho se eu vou acreditar na realidade que é Cristo ou se eu vou acreditar na realidade humana. É todo dia transportado do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz. Amém?
Hebreus no capítulo 11, no versículo 13, fala assim, ó. Eu acho tão tremendo esse versículo. É só para enfatizar aquela parte do morreram crendo que crer não é pecado. Sabe, se você tem uma situação que parece intransponível, você crê que ela vai mudar do dia para a noite, não é pecado, continua crendo. Nós não subestimamos o poder de Deus. Fala comigo, nós não subestimamos o poder de Deus. Ele pode curar um câncer da noite para o dia? Pode. Ele pode mudar a sua situação financeira de hoje para amanhã? Ele pode. Ele pode fazer crescer o braço? Pode. Ele pode curar o meu pai? Ele pode. Nós não subestimamos o poder de Deus. Amém? Nós somos aqueles que morremos crendo na promessa. E nós, só que é o seguinte, nós já vivemos a promessa. Amém? Ainda que eu não veja no natural, eu já vejo a cura manifesta. Amém? Porque ela chega, uma hora ela chega. E aqui em Hebreus fala exatamente isso, ó, fala dos homens da fé. E esse é o versículo no qual eu apoio toda a minha crença. E que eu sei, tem gente que fala assim, mas eu não sei se Deus quer me curar. Eu não sei se Deus quer restaurar o meu casamento. Eu não sei se Deus quer restaurar o meu negócio. Eu não sei. E a Bíblia diz dos heróis da fé, né? Fala de tantos heróis da fé. Noé, de Abraão, de Moisés. Fala de tantos. E fala assim, todos estes morreram na fé. Tá certo? Tá. Sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha que tremendo. Eles não tinham Cristo. Eles se apegaram à promessa, mas eles viveram como se quem tivesse. Abraçado na promessa. Sabe o quê? Nós temos que abraçar a nossa realidade. É igualzinho eles. A minha realidade hoje, ela é verdadeira. Ela é Cristo. Eles morreram crendo naquilo que viria. Nossa realidade hoje é Cristo. Se abrace a ela. Morra crendo na promessa. Amém? Essa mãe que tem os filhos na droga, morra crendo que ele vai se converter. Que ele vai sair das drogas, que ele vai se libertar. Luciano, mas eu não sei se Deus quer isso. Ele quer que você morra crendo na promessa. Ou então você está subestimando o poder de Deus. Qual você escolhe? Subestimar o poder de Deus ou morrer crendo na promessa? Sabe, trazendo para o mundo dos negócios, das coisas, eu tenho um tio que é Uber em São Paulo. Aí ele estava contando, que eu falei um negócio com ele estava contando. Que ele carregou um homem, que falou assim para ele, hoje o meu negócio ele é próspero. Um senhor assim. Hoje o meu negócio é próspero e abençoa toda a minha família. Toda a minha família tem emprego e é abençoada. Mas eu fali 7 vezes. Essa foi a 8ª. A realidade, falência. A realidade em Cristo, mais próximo da promessa. Não tenho. A realidade, vergonha. A realidade em Cristo, os humilhados serão exaltados. Não tem limites. A nossa realidade em Cristo, ela não tem limites. Você consegue entender? E esses homens morreram abraçados. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida hoje. A sua mudança de pensamento, de ser transportado do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz, de acordar todo dia de manhã, não dependente de uma realidade natural mudada, mas crendo que ela já mudou no Espírito, crendo que ela já mudou em Cristo onde você habita. Isso te faz esperançoso. Isso te faz morrer crendo na promessa. Não como alguém obstinado, mas alguém que não subestima o poder de Deus. E alguém que vai ser muito usado na face da terra para mudar outras realidades, para transportar outras pessoas do reino das trevas para a maravilhosa luz. E uma coisa interessante, Provérbios, no capítulo 31, no versículo 11, fala da mulher de Provérbios, né? E ontem a Zelinda acabou com a minha piada de sogra. Porque ontem a Zelinda, quando pregou, ela falou assim, que a gente faz tanta piadinha com sogra. E ela falou assim que essa é uma realidade que a gente precisa mudar. Nós como cristãos. Porque sempre que alguém encosta em você e fala assim, porque é minha sogra, não sei o que, você fala, a minha também, sogra é fogo.
Ela falou, isso é uma mentira, isso é uma cultura que não é nossa. Naquela hora eu falei, meu Deus, que legal, que legal. Porque eu estava brincando que a mulher de Provérbios, quem escreveu foi uma sogra, né? Porque ela chega, todo o texto da mulher virtuosa de Provérbios, que fala da mulher que corre daqui, que corre dali, que acorda de manhã, que ri do futuro, que põe a cama, que dá comida para que dá trabalho para servas, que você fala, meu Deus, que trabalha fora, que volta para casa e nada tem falta. Quem escreveu aquilo foi a mãe do rei Lamuriel, que falou, olha, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias. E eu olhava e falava, oh, que legal, uma sogra que escreveu isso. E uma sogra abençoada, porque nós somos exatamente essa mulher virtuosa de Provérbios. Amém? E em Provérbios fala assim, ó, quanto a esse texto, no capítulo 31, no versículo 11, fala, seu marido tem plena confiança dela e nunca lhe falta coisa alguma. E me chamou a atenção, porque essa palavra não lhe falta coisa alguma, aí está falando, a miséria não chegará à sua casa. E aí, outras palavras, fala assim, ó, não lhe falta fazenda. Não sei se a sua versão é essa. Não lhe falta fazenda. Não lhe falta coisa alguma. Ou a miséria não chegará à sua casa. Na verdade, a palavra do original, ela é despojo. Não lhe falta despojo. E o despojo, ou o espólio, é aquilo que foi conquistado numa guerra. Não lhes falta despojo. E eu vou falar para você que através desse texto de que a gente leu, que ele expôs todo o principado na cruz do Calvário, lá estava sendo travada a verdadeira guerra, e ele despojou, a Bíblia fala em Colossenses, no capítulo 2, versículo 13, que a gente já leu, ele despojou os principados, ele despojou as potestades, ele pegou toda a autoridade que eles tinham, ele pegou toda a autoridade sobre a vida e sobre a morte, ele pegou toda a autoridade para usar, para vencer no mundo, para usar o mundo a favor do reino. Ele pegou tudo. Ele pegou tudo. E para quem ele deu? Para quem ele entregou? Está tudo em Cristo e Cristo em nós. É tudo nosso porque eu sou de Cristo. Amém? É tudo vosso porque vós sois de Cristo. E essa palavra da mulher de Provérbios é muito legal. Não falta despojo. Todo o despojo da guerra de Cristo, conquistado na cruz do Calvário, está sobre você, homem, sobre você, mulher. Toda a alegria conquistada lá está nas nossas mãos. Toda a autoridade para mudar situações e realidades e transformar ambientes e mudar a cultura está nas nossas mãos. Essa é a minha realidade em Cristo. Não me falta despojo. Cadê a limitação? Ah, falta dinheiro. Não falta, o mundo é seu. Ah, falta... Não, essa não é a sua realidade. A sua realidade é que não te falta despojo. A sua realidade é que Ele consumou todas as coisas na cruz do Calvário. Está tudo consumado, está tudo disponível. Né, Marinaldo? Marinaldo está fazendo prótese. E eu vi ele lá com a minha irmã, né? Minha irmã contou. Ele e a Pati Camila estavam lá, junto com ela. Uma coisa que a gente ensina, que eu falei que o despojo foi conquistado, tem gente que fala assim, né? E aproveitando o gancho do Marinaldo. Ah, mas eu não posso ser médico. Não tem ninguém de médico na minha família, ninguém vai orientar. Deus te deu uma família. O despojo de Cristo na cruz do Calvário foi a família que se chama Corpo de Cristo. Aqui tem médico. Aqui tem instrução para você ser médico, igual você ouviu o testemunho do FAP. Aqui tem investimento em vida. Não tem limitação para o seu sonho. Ah, mas eu não vou ter dinheiro para pagar. Mentira, você está inserido no corpo. Essa é a nossa realidade. Amém? Essa é a nossa realidade. Ah, porque, Marinaldo, vamos começar algo novo, de novo? Deus faz a nossa juventude se renovar como a águia. E a gente morre como jovem, crendo na promessa, crendo nos novos negócios, crendo na plenitude de vida. E aqui tem protético também, né? Tem tudo na sua família. Esse foi um dos despojos da cruz do Calvário. Tem tudo nessa casa. O que você precisa? Você precisa, eu quero ser instruído para ser um bom ministro, porque esse é o meu chamado. Tem aqui instrução para você. Ah, eu quero ser um empresário. Aqui tem para você.
Meu chamado é de ficar na minha casa, como dona de casa, cuidando dos meus filhos. Tem várias mulheres que fazem isso em plenitude, porque esse é o chamado delas e elas respondem com amor. Mas eu não posso, eu fui chamado para trabalhar fora. Aqui também tem. Essa é a sua casa, essa é a sua família, não tem limites. Aqui você tem tudo. Você para se você quer. Fala comigo, duro ouvir isso, né? Eu paro se eu quiser. A limitação está só aqui na minha mente. Fala comigo, a limitação está só aqui na minha mente. Ele venceu o mundo, Ele venceu a morte, Ele venceu para que nós tenhamos vida, Ele venceu todas as coisas na cruz do Calvário. E independente da estação da vida que você está hoje, eu garanto que no natural ela tem uma limitação. Mas na realidade do reino que é Cristo, não temos limitação. Eu estou em Cristo e tudo se faz novo todos os dias. O problema é que nós andamos divididos entre essas duas realidades. Tem dia que eu creio, tem dia que eu não creio. Tem dia que eu acordo de manhã e é tudo lindo. Mas tem dia que se Deus não mudar aquela realidade natural, eu não vou me sentir pleno no final do dia. Ei, quem se propõe comigo a acordar todo dia de manhã e a acessar e a lembrar da realidade na qual nós vivemos? Quem se dispõe a acordar todo dia diferente? Deus me falava muito claro, desde da sexta que eu prego no jovem, de pessoas que Satanás tem roubado de manhã. Na hora que você levanta da cama, a hora que você põe o seu pé direito, onde está o seu pensamento nessa hora? Ele tem te roubado de manhã. Se ele rouba de manhã, o que é do final do dia? Mas eu quero decretar, e a Bíblia diz assim, que o presente, eu li isso, o presente é vosso e o futuro também. Não é só o futuro que é vosso. Se você não acessar a mente de Cristo hoje, se você não mudar hoje, o futuro não vai mudar. O presente é vosso. Amém? Eu quero profetizar que nós andamos mudando a realidade todos os dias. Da realidade do reino das trevas para a maravilhosa luz. A hora que você acorda de manhã, sabe o que você tem que lembrar? É até 11h30? Dri, 11h30? Tá. Você tem que lembrar, quando você acorda todas as manhãs, que você é filho da luz e não filho das trevas. Você tem que lembrar, eu quero ler esse versículo, Efésios 5, não precisa abrir. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai, pois, como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Nós somos filhos da luz. Essa é a realidade que governa a nossa vida de manhã. Quando você acordar, eu vou contar uma coisa para você. A sua realidade, não fica triste, mas talvez hoje não seja dia de crescer o braço. Talvez ela não seja hoje o dia de crescer o braço. Mas a realidade de muitos depende da luz que habita em você. Se você conseguir entender isso, nunca mais você vai se sentir infeliz. Talvez você não mude a sua, mas o que habita em você é capaz de transformar a realidade de muitas outras pessoas que passam pelos seus caminhos todos os dias. Mulher, a Bíblia diz assim, ela faz bem ao seu marido e não mal todos os dias de sua vida. Homem, a Bíblia diz assim, amai a sua esposa como Cristo amou a igreja, que deu a sua vida por ela. Todo dia eu posso ser luz, principalmente as que estão na minha casa. Principalmente, todo dia, eu falo isso, todo dia você tem uma palavra de luz, você senta aqui, às vezes você vem como espectador, mas você tem uma palavra de vida para quem está do seu lado. Todos os dias você tem uma palavra de vida para quem trabalha com você. Essa é a nossa realidade, sabe por quê? Você é filho da luz, você não é filho das trevas. Andai, pois, como filho da luz. Escolha em qual pensamento você vive. Escolha hoje em qual realidade você vive. Cristo é a sua realidade, como a gente canta? Se ela é a sua realidade, Cristo é a minha realidade. Se ela é a sua realidade, viva nessa realidade. Eu rompo hoje com o espírito de medo, em nome de Jesus. Essa não é a sua realidade.
Rompo com o espírito de dependência da realidade natural. Essa não é a sua realidade. Se crescer o braço bem, se não crescer, essa não é a sua realidade. Nós não vivemos por isso. Nossa realidade é Cristo. Hoje nós somos renovados no nosso pensamento. O arrependimento alcança as nossas vidas, sabe? Arrependimento é mudança de pensamento. Todo dia a gente tem que se arrepender. O arrependimento é algo constante na nossa vida. Sair de um pensamento e ir para o outro. Sabe? Opa, reconheci que eu estava indo de volta para esse pensamento natural e temporário, para essa realidade natural. Essa não é a minha realidade. O que eu estou fazendo? Eu estou me arrependendo. Eu estou mudando a minha realidade. Minha realidade é Cristo. E Ele é quem diz quem eu sou. Eu sou quem Ele diz que eu sou. Eu sou filha de Deus. Eu sou quem eu sou chamada para ser. Eu já sou essa mulher virtuosa. Eu não vou esperar para ser, em Cristo eu sou. E eu rompo com esse espírito de medo. E para terminar, ainda em Provérbios, é que esses dias eu li esse texto de Provérbios, né? Da mulher. Mas ela dá um conselho para os reis. Ela dá um conselho para os reis, e eu estou acabando. E ela, para o rei, que é o filho dela. Provérbios 31, no capítulo 1, começa assim, ó. Palavras do rei Lemuel. A profecia que ele ensinou à sua mãe. Quem ensinou essa profecia? A mãe dele. Como, filho meu? Como, filho do meu ventre? Filho das promessas? Não des à mulher a tua força, nem os teus caminhos, aos que destrói os reis. Versículo 4, é isso que eu queria me deter. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho, não se lembrem mais. Ela fala assim, ó, filho meu, não beba, não seja dado ao vinho, nem às mulheres, né? Que são os prazeres da carne, não faça isso, sabe para quê? Para que você não se esqueça da realidade sua, você é rei. Não seja dado ao vinho, para caso você se entorpeça, esqueça da realidade sua, que é viver em Cristo. Porque isso é próprio de reis e sacerdotes que nós somos sobre a face da terra. Isso é próprio da sua vida, rei e sacerdote. Qualquer coisa para entorpecer a sua vida, não serve para você. Porque a nossa realidade é Cristo. Esses dias eu estava passando na rua, eu vi um mendigo. E ele nem veio na minha janela quase. Porque de medo, porque ele já nem vai na janela de mulher, porque rejeitam ele, óbvio. Tem medo dele, né? Aí eu tirei uma nota e dei para ele. E ele ficou tão feliz. Como eu choro sempre, eu saí dali e fiquei chorando, né? E eu falei, Deus, está certo ou errado? Porque eu dei R$10 para ele. Para mim é pouco, mas para você é pouco. Mas para ele, que recebe 10 centavos de moedinha, e vai pegar tudo e beber, e Deus me falou isso. Que eu não tinha feito nada de errado. Porque a bebida é para quem vive essa realidade de miséria. Se entorpecer, se enganar com os prazeres da carne e achar que isso é bom, é para quem vive essa realidade de miséria. Mas a minha realidade, a sua realidade é Cristo, é uma realidade de reis. De reis e sacerdotes. O que tem entorpecido a sua vida? Não sei se são mulheres, pornografia, não sei. Ou coisas sutis, sabe? O que entorpece a vida da gente? Às vezes, porque eu queria, uma coisa tão sutil, mas aquilo é um entorpecente para nós, né? Sabe, tem gente que depende de amigos. Eu passei vários períodos em que meus amigos estão aqui a hora que eu venho aqui. Tem gente que depende do jantarzinho, do barzinho, dos amigos, do clube. Tem gente que depende disso, se entorpecer. A nossa realidade é Cristo. Essa é a minha realidade. E eu não me entorpeço, nem com bebida, nem com... olha, aqui a gente tem amigos mais chegados que irmãos. Ainda assim, a minha realidade é Cristo. Amém? Nós somos corpo porque nós somos ligados. Eu falava isso para o jovem, uns aos outros. Eu vou dizer com muito amor algo que eu aprendi. Eu sempre disse assim, eu dependo de ir na igreja. Se outro não depende, eu dependo de estar lá.
Eu dependo de ouvir uma palavra. Eu dependo dos meus irmãos. Eu dependo. E Deus corrigiu isso no meu coração. Você não depende, você é ligada a Ele. Do jeito que você depende dEle, Ele depende de você. Não vem aqui para ser um mero espectador, sentar, né? Achar que o 5 ministérios vai transformar a sua vida se a sua mentalidade não mudou. Se você não decidiu racionalmente crer na realidade que é Cristo. Se você não decidiu crer que Ele é a sua realidade. Se coloque em pé.